Olá, sou Beth Vasconcelos e este é o canal que ensina professores de idiomas a deixarem os seus alunos fluentes. No vídeo de hoje eu vou explicar o que você pode fazer para que os seus alunos aprendam mais vocabulário e usem as novas palavras aprendidas. Sou diretora da Escola de Inglês Idiomática e há mais de 30 anos trabalho com ensino de idiomas e treinamento de professores. Por isso, conheço bem muitas das dores que você, professor, tem no seu dia a dia. Falar sobre o ensino de vocabulário é muito importante, pois é uma parte fundamental para que os alunos consigam alcançar a fluência. Recebo diariamente perguntas de vocês com dúvidas sobre o ensino de vocabulário e espero com esse vídeo ajudar de verdade você, professor de idiomas, a desenvolver cada vez mais um belo trabalho em sala de aula para cada vez mais deixar seus alunos fluentes de verdade. Vamos então falar sobre o ensino de vocabulário, seus desdobramentos, estratégias, como deve ser feito. Vamos começar definindo o que é vocabulário, pois percebo muitas confusões em relação a esse tópico. De forma bem grosseira, podemos definir vocabulário como sendo as palavras que ensinamos aos nossos alunos. Não obrigatoriamente palavras isoladas, pois o ensino de vocabulário abrange também itens que podem ser mais do que uma palavra isolada. Father-in-law são 3 palavras e ninguém pode argumentar que isso não se encaixa na definição de vocabulário, certo? Mesma coisa com gas station e milhares de outras palavras. E não para por aí. Expressões idiomáticas, phrasal verbs, tudo isso é vocabulário. Quando ensinamos para os nossos alunos de inglês a expressão call it a day, estamos ensinando vocabulário. Até porque se você ensinar pelo significado de cada palavra isoladamente, a expressão não fará sentido. Existe uma discussão, eu sei, grande entre os linguistas se devemos chamar de vocabulário ou itens de vocabulário ou léxico, enfim, mas não entraremos nessa discussão. Aqui nós vamos tratar como vocabulário tudo aquilo que não podemos considerar gramática. Esse será o recorte que faremos nesse vídeo. Se não for gramática, trataremos como vocabulário. Isso é muito importante. Então vamos lá. Tendo definido o que estamos chamando de vocabulário, vamos conversar sobre o que é ensinar vocabulário. Quando você pensa em ensinar vocabulário, o que vem à sua cabeça? O que você precisa ensinar quando você quer que o aluno aprenda uma palavra nova, um novo vocabulário? A nossa tendência é responder a essa pergunta dizendo que é explicar o significado da palavra, né? Muitos professores pensam que ensinar vocabulário é ensinar o significado da palavra. Mas ensinar vocabulário vai muito além disso, é muito mais amplo. Então, presta atenção nesse ponto que é muito importante para que você possa ampliar a sua percepção, seu entendimento sobre o assunto. Entender o que vou ensinar agora pode ser a diferença entre ser um professor que sabe levar o aluno à fluência e um que não sabe levar o aluno à fluência. Ensinar vocabulário comporta ensinar a forma da palavra, ensinar a pronúncia, ensinar as regras gramaticais que se aplicam a ela. Precisamos também ensinar collocation, qual palavra combina com qual palavra, né? Qual vem junta. Denotação, conotação, adequação, relações de significados. É muita coisa. Formação da palavra. Muita gente acha que ensinar vocabulário é simples e fácil. Pensam que não tem dificuldade com isso porque analisam o ensino do vocabulário de uma maneira muito
simplista, como se fosse somente ensinar o significado da palavra ou, no máximo, a pronúncia. Precisamos, então, realmente começar a ampliar esse campo e começar a pensar em cada um dos aspectos envolvidos no ensino do vocabulário. É exatamente isso que faremos agora. Vamos começar pela forma. Como disse antes, o aluno precisa saber escrever a palavra, certo? Até porque se ele não souber escrever, como ele vai reconhecer a palavra na hora que ele estiver lendo? Não tem como, não é mesmo? Mas ele precisa também saber a pronúncia. O aluno precisa saber pronunciar a palavra, os sons isolados e a palavra na frase. Afinal, muitas vezes a maneira como pronunciamos a palavra muda em função da palavra que vem antes e depois. Precisamos ensinar também as regras gramaticais que se aplicam àquela palavra. Como fazemos o plural? E o passado, no caso de um verbo? É regular ou irregular? Masculino ou feminino? Vou aproveitar para dar uma dica super importante aqui. Isso pode ser feito, inclusive, perguntando para o aluno, vendo se ele consegue deduzir como faz o plural, ou como seria o passado no caso de um verbo. Qual o feminino, qual o masculino? Ao pedir para o aluno tentar deduzir como é feito o plural, por exemplo, nós começamos a mostrar para o aluno a importância de refletir sobre aquilo que ele está estudando. É uma forma de fazer o aluno refletir sobre o que ele está aprendendo. Também é uma forma de trazer autonomia para esse aluno e mostrar para ele a importância dessa autonomia na construção do seu próprio aprendizado. Além do que, quando o aluno começa a refletir sobre o idioma, o aprendizado fica mais fácil, já que o envolvimento reflexivo dele ajuda a memorizar a palavra mais rapidamente. E podemos ir além. Quando apresentamos um verbo, podemos já ensinar a forma do verbo que vem depois. Por exemplo, want to go, enjoy playing. Ou quando é um adjetivo ou verbo, podemos já ensinar a preposição que vem depois. Responsible for, remind someone of. Tudo isso está relacionado com o ensino de vocabulário. E vejam como é muito mais amplo do que parece à primeira vista. Vamos falar então sobre collocation. Fazer collocation certa é uma das maiores dificuldades dos alunos. Então, por que primeiro ensinar o significado de mistake, para somente depois de muito tempo ensinar que usamos make a mistake e não do a mistake? Penso que é muito mais fácil e mais eficiente eles aprenderem logo, tudo juntos, de uma vez. O que você acha desse ponto? Já parou para pensar nisso? Depois escreve aqui nos comentários o que você acha. E os aspectos de significado? Já parou para pensar como são importantes e que também precisa ser ensinado? Porque o significado é a primeira camada, é o que quase sempre ensinamos. Ensinamos primeiro até. É a definição do dicionário. Por exemplo, dog. Se estamos ensinando essa palavra, nos preocupamos somente com o significado. Vamos ensinar somente que é um tipo de animal doméstico, para ser mais específico, é um mamífero que muitas pessoas possuem em casa, que existem várias raças diferentes, etc. Mostramos fotos e pronto. Mas ensinar a palavra dog, por exemplo, para um profissional, um executivo que trabalha em um ambiente multicultural, não é suficiente somente dizer o que significa. Se quisermos realmente enriquecer o processo de aprendizado desse aluno, precisamos ir para a conotação, já que é uma camada menos óbvia, mas muito importante também. Você sabe o que são as conotações? São as associações positivas ou negativas que se faz com aquela palavra. Vou explicar. Vamos continuar pensando na palavra dog, que você acabou de explicar o significado para o aluno. Vamos aprofundar então e pensar na conotação. Para o inglês,
A palavra dog tem uma associação positiva relacionada com amizade, com lealdade. Já para os árabes, a palavra dog tem uma conotação negativa, pois é normalmente associada com algo sujo ou inferior. Então, você já imaginou um aluno que precisa fazer negócios com árabes e não tem essa informação? E aí, no meio de um almoço de negócios, ele pergunta para os clientes se eles gostam de cachorros? Para os árabes, isso não é um tópico para se conversar no almoço. Já para os ingleses, é. Eu sei que vários de vocês estão pensando nesse momento que não dão aulas para executivos e que isso não é importante, mas é para qualquer um. O aluno precisa pelo menos saber se a palavra tem uma conotação positiva ou negativa. Isso é muito importante, de verdade. E não podemos esquecer, é claro, da adequação. Essa é uma camada de significado ainda mais sutil. Explicar se determinada palavra é apropriada para um determinado contexto ou não é importante. Eu vou até contar uma coisa para vocês. Há algum tempo, vários professores de inglês, blogueiros, começaram a criticar os professores brasileiros que ensinam para os alunos a expressão "How are you?". O argumento deles era de que nenhum americano fala "How are you?", que existem outras expressões mais usadas, como, por exemplo, "What's up?". E essa história ilustra muito bem a questão da adequação. É claro que o americano adulto, em situações do dia a dia, usam "How are you?". E é claro também que um americano jovem ou mesmo adulto, em uma situação muito informal, usa "What's up?" e não "How are you?". A linguagem precisa estar adequada ao ambiente e isso precisa ser ensinado. Imaginem uma pessoa entrando na reunião da empresa e soltando um "What's up?". Seria algo semelhante aqui no Brasil de se entrar na reunião falando "E aí, beleza?". Não dá, né? Então, comecem a explicar a adequação da palavra para os seus alunos. Se a palavra é muito formal, ou informal, ou neutra. Isso é tão importante de ser ensinado quanto o significado, quanto a pronúncia e todo o resto. E, finalmente, não podemos esquecer de ensinar as relações de significado, né? Os sinônimos, os antônimos. Explicar sinônimo e antônimo facilita muito o aprendizado, porque o aluno pode já conhecer alguns dos sinônimos e alguns dos antônimos. E isso ajuda a memorizar, a guardar o significado da palavra nova. Explicar também a formação da palavra, os prefixos e sufixos, não para que o aluno fique um expert em formação de palavras, mas para que ele, ao encontrar uma outra palavra, uma palavra nova com aquele prefixo que ele já conhece, ele possa ter uma ideia do significado daquela nova palavra. Conclusão: ensinar vocabulário vai muito além de explicar o significado e a pronúncia, certo? E é muito mais rico e é muito mais agradável quando ampliamos esse ensino e enriquecemos as nossas explicações. Sem falar que, como já disse aqui, isso ajuda também o aluno a memorizar mais rapidamente, porque ele tem mais informações a respeito da palavra ou das palavras que ele está aprendendo naquela aula. Muito bem, agora que já sabemos no que consiste ensinar vocabulário, vamos começar a ver como podemos ensinar e como podemos fazer com que os alunos memorizem e usem, né? Tem que usar. Afinal, não adianta nada o aluno aprender um monte de palavras novas e não usar. Não adianta nada o aluno ter um vocabulário passivo enorme e um vocabulário ativo muito restrito e usar sempre as mesmas palavras. Então vamos lá. Como podemos ensinar vocabulário? Normalmente os professores possuem uma maneira favorita de ensinar vocabulário. Quem gosta de desenhar tende a desenhar sempre, quem gosta de fazer mímica tende a fazer sempre mímica, mas isso deve ser evitado. Não usem sempre a mesma estratégia para ensinar algo. Evitem ao máximo ensinar sempre da mesma maneira.
Lembre que variar formato e conteúdo, assim como a estratégia, é muito importante para quem deseja dar aulas variadas e dinâmicas. Sendo assim, separei algumas formas diferentes de apresentar o vocabulário. Vamos lá? Vocês podem dar definição das palavras que estão ensinando, né? Primeira camada, definição. Descrever a palavra. Mostrar um objeto que represente a palavra. Você pode ainda mostrar uma foto da palavra. Para aqueles que sabem desenhar, é possível desenhar a palavra. Por que não? Fazer mímica, como eu já falei aqui. Dar exemplos com a palavra é uma outra estratégia. Dar sinônimos, dar o antônimo. Explicar a palavra através do contexto também é ótimo. Não tem melhor opção. Tem a melhor opção para aquele aluno naquele momento. Você deve considerar o que ele já sabe, o que ele já tem de vocabulário, qual a maneira que ele aprende melhor. Isso é muito importante de ser considerado. E também você deve pensar sobre o tipo de vocabulário a ser ensinado. Dá para mostrar foto ou é melhor descrever? Mas tão importante quanto a estratégia usada para ensinar as palavras são as coisas que eu vou falar agora. Eu separei dicas gerais, mas que são fundamentais para que a sua aula de vocabulário funcione. Não apresente muitas palavras ao mesmo tempo. É muito estressante para o aluno ter que aprender uma lista enorme de palavras, todas elas de uma vez. Também não apresente ao mesmo tempo palavras que não estejam associadas, a menos que sejam palavras solicitadas pelo aluno, tá? Não apresente palavras de maneira aleatória, apresente-as em grupo. Quando elas estão conectadas, fica muito mais fácil de aprender, ok? E lembre-se que nós nos aprendemos mais facilmente quando nos envolvemos emocionalmente com aquela palavra. Então, peça sempre exemplos relacionados à realidade dos alunos, ok? Apresente as palavras em um momento da aula e revise essas palavras pelo menos em 2 outros momentos, pelo menos um outro momento da mesma aula, ok? E lembre-se que o significado da palavra precisa estar claro para que ele aprenda. O aluno não vai aprender uma palavra se ele não entendeu exatamente qual é o seu significado. Lembre-se de variar a estratégia na apresentação, porque o que um aluno acha melhor não funciona com outro aluno. E isso é principalmente importante para quem trabalha com grupo, já que ao usar estratégias diferentes, você atinge estilos de aprendizados diferentes no mesmo grupo. Okay? Não use a estratégia que você goste, e sim a que funciona melhor com o aluno. Olha, esse é um dos erros mais comuns entre os professores. Há uma tendência de se ensinar sempre usando a estratégia que a gente mais gosta. Então, quando o professor gosta de usar imagens, ele sempre ensina usando imagens. Evite isso. Não faça assim. Varie a estratégia. Repito porque é muito importante. Muito. Não use sempre a mesma estratégia para ensinar vocabulário. Lembre-se que variedade é fundamental para que o seu curso seja rico e interessante e que as suas aulas sejam agradáveis e dinâmicas. E antes de começar a apresentar as palavras novas, lembrem da importância do foco. Para aprender a palavra, o aluno precisa estar atento à explicação. Certifique-se de que você tem a atenção do aluno. Avise que você vai ensinar coisas novas e que precisa da atenção deles. E depois você, professor, precisa checar se esse entendimento aconteceu, se a palavra foi entendida realmente. Lembre-se de que não é porque você ensinou que o aluno aprendeu. Eu sempre digo que na hora de ensinar o vocabulário, o professor tem 4 grandes desafios a vencer. Explicar para o aluno, ensinar, verificar e se certificar de que o aluno entendeu,
fazer com que a memorização do vocabulário aconteça e fazer com que ele use o novo vocabulário espontaneamente. São desafios que precisam ser vencidos, porque, do contrário, o aluno não enriquece, não aumenta o seu vocabulário. E é exatamente porque alguns professores não cumprem essas etapas que muitos alunos possuem um enorme vocabulário passivo, ou seja, conhecem e entendem várias palavras na hora que leem, por exemplo, mas na hora de falar usam sempre as mesmas palavras com as quais já estão mais acostumados, mais familiarizados. Ou seja, vocabulário passivo rico e um vocabulário ativo pobre. Como mudar isso? Como fazer para que eles aumentem o seu vocabulário? Quais são os tipos de exercícios indicados? Sigamos. Sobre os tipos de atividades para apresentar vocabulário, eu já falei. Então, vamos falar agora sobre as atividades para checar o entendimento. Separei algumas para trazer para vocês. Na hora de verificar se o aluno aprendeu, você pode pedir para ele, por exemplo, completar frases usando as palavras novas que você acabou de ensinar, ligar as palavras aos seus significados, né? Coluna A e coluna B, pedir para que eles completem textos usando as novas palavras, é uma outra opção. Pedir para eles darem os sinônimos, pedir para eles darem a definição da palavra, ligar a palavra com o antônimo, associar com quais palavras eles associam aquelas novas que estão aprendendo. Você diz a palavra e pede uma imediatamente que eles associam. Formação de grupos, eles podem criar, por exemplo, um mind map com aquele vocabulário. Ditado é uma outra opção. Escrever frases, uma coisa super simples e funciona muito. Classificar as palavras por classe gramatical ou por grupo semântico. São infinitas as opções. Lembre-se de sempre variar e de sempre fazer várias atividades, não somente uma, principalmente quando os alunos estiverem tendo maior dificuldade para aprender aquelas palavras novas. Tenham um repertório de atividades, estudem, leiam os livros sobre o assunto, comece a construir o seu conjunto de atividades e a partir desse conhecimento acumulado nos seus estudos, nas suas pesquisas, comece a criar suas próprias atividades. Isso é muito bom. Mas vamos lá. Então, tendo aprendido, eles precisam memorizar essas palavras, certo? Como fazer isso? Quais são as melhores atividades para memorizar? O que vocês acham? Eu penso que qualquer uma das atividades que eu mencionei anteriormente são importantes para a memorização e super funciona. Aqui, nesse momento, a atividade é menos importante do que a frequência. Os alunos só vão memorizar fazendo muita revisão de vocabulário. Muita. Você não vai fazer com que eles memorizem um novo vocabulário fazendo uma aula de revisão por mês. E lembre-se que, além de revisões, é sempre muito importante fazer associações emocionais com as palavras. Vou explicar. Ao invés de simplesmente pedir que um aluno faça uma frase usando uma palavra, pensa que ele faça uma frase sobre ele ou sobre alguém da família dele usando aquela palavra. Isso traz a palavra para o campo pessoal e emocional e isso ajuda muito a memorização. As atividades lúdicas também são importantes. Abusem delas com crianças, mas também com os adultos, ok? É muito importante proporcionar aos alunos vários encontros com as palavras. Ninguém aprende uma palavra vendo ela 2 ou 3 vezes. Ah, Beth, mas eu vejo uma palavra uma vez e nunca mais esqueço. Sim, é possível. Você gostou da palavra, você achou a palavra importante, você tem uma boa memória para o vocabulário, mas isso não acontece o tempo todo, nem com todas as palavras e nem com todas as pessoas.
A norma é precisar encontrar contatos com as palavras para você poder aprender. É muito importante também conscientizar o aluno sobre a importância de estudar vocabulário, de fazer anotações, de ter um caderno de vocabulário, seja ele físico ou digital. Ensinar como se estuda vocabulário é importante. Outra coisa também importante é conscientizar o aluno acerca da necessidade dele sair da zona de conforto. O aluno precisa fazer um esforço intelectual para usar as palavras novas na hora de falar ou de escrever. Do contrário, ele usará sempre as mesmas palavras. É muito importante explicar a importância disso, a importância do aluno sair da zona de conforto. Isso também é papel do professor. E você, professor, precisa estar atento aos seus alunos para quando eles estiverem falando e não estiverem usando o novo vocabulário, pontuar as oportunidades que eles estão deixando passar. Assim, você ajuda os alunos a trazerem o novo vocabulário para o discurso espontâneo. Bem, já falei até aqui sobre o que é vocabulário, tudo que está envolvido em ensinar vocabulário, o que é importante ensinar. Falei também sobre como o ensino do vocabulário deve acontecer, quais as estratégias que devemos usar. Falei ainda sobre a importância de checar, de verificar se o aprendizado ocorreu, como isso deve ser feito e também como é absolutamente necessário que as revisões de vocabulário sejam frequentes. Agora eu preciso falar ainda sobre um ponto, uma dúvida que sempre aparece entre vocês. Quando dou meus cursos de formação, eu ouço muito essa pergunta: quais as palavras que eu devo ensinar? Gente, vamos lá. Definir um conteúdo de um curso do zero é algo que deve ser feito por professores experientes. Não é algo que um professor que está começando vai conseguir fazer com facilidade. Sendo assim, você deve seguir o conteúdo estabelecido pela escola na qual você trabalha. Ou, se você trabalha como professor autônomo e não está associado a nenhuma escola, sugiro que você escolha um bom material, um bom livro e siga o conteúdo sugerido neste livro. Isso fará com que você tenha um guideline para seguir e não precisar fazer isso sozinho, do zero. Mas veja bem, o conteúdo precisa ser relevante para o seu aluno. Se a pessoa não tem o menor interesse em esporte, por que ficar ensinando um monte de palavras específicas sobre o tema? Como se ele quisesse ser um expert no assunto. Ensine o básico e pronto. Seja detalhista e ensine muito vocabulário dos temas relevantes, necessários e importantes para os alunos. Você vai encontrar isso em um course book, em um livro que você adotou? Não. No course book você vai encontrar o básico e também vai encontrar o desnecessário. Nenhum course book será perfeito para o seu aluno pelo simples fato de que ele não foi feito para o seu aluno. Mas você é professor do seu aluno. Você sabe quais são as necessidades, os objetivos, as demandas desse seu aluno. Então, cabe a você pegar o conteúdo do livro e adaptar, complementar com o que falta, retirar o que não é útil e trazer coisas relevantes, interessantes e que façam sentido para a sua turma ou para o seu aluno individual. Lembre-se que ninguém aprende aquilo que não interessa ou aquilo que não precisa. Muito bem, chegamos ao final dessa aula. Então, se você chegou até aqui, se você se interessou pelo conteúdo, se eu consegui ser útil para você, não deixe de comentar qual parte do conteúdo você achou mais interessante ou que mais te ajudou. Assim, podemos continuar essa conversa nos nossos próximos vídeos. Quero muito agradecer o seu tempo, a sua presença e o seu interesse no nosso canal. Se ainda não segue, comece a seguir e ative as notificações para não perder nenhuma aula. Se você gostou do que ensinei, curta e compartilhe com aquele seu colega professor que sofre com os mesmos problemas.
Assim, mais e mais professores poderão aprender a deixar seus alunos fluentes. E claro, se ficou alguma dúvida, não deixe de colocar nos comentários aqui embaixo. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.